Agora a gente precisa construir um fluxo para lidar com fazer pedidos. Quando o usuário chegar e começar a fazer um pedido, pedir para colocar itens ali dentro do carrinho dele, vamos chamar assim, a gente tem que processar isso com o nosso agente. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Aqui eu já tenho um fluxo padrão que a gente está criando em todas as automações, com o nosso merge de entrada aqui, nosso agente de IA, sem prompt até agora, e a nossa resposta. E o que, que a gente vai desenvolver agora? Deixa eu pegar aqui nosso esboço, a gente vai desenvolver um sistema de pedidos, que basicamente ele vai funcionar com o difusor, chamando aqui o nosso chat especializado, que a gente vai criar uma automação de assistant, que basicamente vai verificar se existe alguma coisa dentro do carrinho do usuário ou não. Porque se tiver vazio, ele vai criar um carrinho novo, se tiver alguma coisa, ele vai continuar adicionando a cada interação. Essas informações vão ser enviadas pelo assistant para o agente de IA, e depois ele vai chamar as ferramentas e devolver o fluxo. Como que vai funcionar isso aqui? A gente tem aqui o input do usuário, por exemplo, quero fazer um pedido, faltou aqui o pedido, vou consertar aqui. Ele pediu, por exemplo, um barbecue bacon. Aí beleza, o difusor de atendimento vai entender que isso aqui é um pedido e vai mandar para o chat especializado aqui. Nosso chat, antes de receber informação, a gente vai criar uma automação para verificar se existem itens no carrinho dele. Então, beleza, a gente vai fazer isso e a gente vai chamar isso aqui de assistant. Depois a gente devolve essa informação aqui para o nosso agente IA, que vai jogar aqui para as tools. Nesse caso, ele vai precisar verificar o cardápio para achar esse barbecue bacon. E depois ele vai adicionar o carrinho. Feito esse processo, ele devolve tudo aqui para o nosso agente de IA, que devolve a resposta para o difusor de atendimento para ele enviar para o cliente. Então, basicamente, é isso que a gente vai criar. Quais são as ferramentas que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma ferramenta para pegar o cardápio inteiro, né, em formato JSON. Vai ter uma ferramenta para pegar as informações de um item, como descrição, preço, valor, através do recorde ID. Vai ter a ferramenta de adicionar ao carrinho, que é um fluxo, a ferramenta de fechar o pedido, e também é um fluxo, e a ferramenta de remover um item do carrinho. Fora isso, a gente tem algumas ferramentas aqui para o raciocínio do modelo, a ferramenta Think e Calculator, que são próprios do N8N, e por fim a gente tem uma ferramenta Wait, que é uma forma da gente evitar um bug ali de chamar dois fluxos, por exemplo, de adicionar o carrinho ao mesmo tempo. Então a gente sempre vai usar um wait ali entre uma ferramenta e outra. Então beleza, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos analisar o prompt que a gente vai estar usando. A gente está usando um prompt aqui em Markdown, aqui a gente consegue ler ele melhor, igual a gente está sempre fazendo. Então, ele é um agente gerenciador de carrinho. E vocês vão reparar que eu vou usar várias vezes no prompt a palavra carrinho, mas eu vou pedir para o agente não falar carrinho, porque acho que vai ser confuso para o usuário. Então, vou pedir para ele usar a palavra pedido, por exemplo. Então, ele vai adicionar itens no carrinho, que pode estar vazio ou cheio, e finalizar o pedido. Aí, ok, tem esse disclaimer aqui. Aqui tem outro disclaimer para a nossa ferramenta adicionar o carrinho. Então, basicamente, eu estou colocando aqui uma linha que é muito importante, que é sempre antes de adicionar algo ao carrinho, usar a ferramenta Wait. Basicamente, é só isso aqui que a gente está garantindo. Algumas instruções de tonalidade, a lista de ferramentas que a gente já passou por ela no ScaleDraw. E aqui, novamente, o mesmo aviso. Por quê? Como é um Markdown, eu quero garantir que tanto na função principal ele vai ter acesso a essa informação, não vai nunca sair disso daqui, nunca vai errar. Então, eu coloquei uma redundância aqui nas ferramentas também. Aqui a gente tem as regras de funcionamento lógico, que a gente pode alterar conforme a necessidade do delivery que a gente está atendendo. Eu coloquei aqui a necessidade mais básica, que, por exemplo, verificar o carrinho, se está vazio ou não. Se estiver vazio, adicionar o item. Se estiver e se já tiver alguma coisa, pegar essa lista e criar uma nova lista de pedidos e perguntar também se o usuário deseja fechar o pedido. Adicionar os itens e finalizar o pedido. Esse é o funcionamento lógico. Aqui a gente tem alguns few shots para explicar o funcionamento para o agente, como que ele deve lidar com isso. Então, beleza, vamos pegar nosso prompt aqui, eu vou copiar ele e vamos colar aqui. Perfeito, agora vamos configurar as ferramentas. As ferramentas mais fáceis de configuração, a Calculator, que é só a gente adicionar, e a ferramenta de Think. Beleza. Agora vamos configurar as ferramentas do Airtable. Vamos selecionar aqui Airtable e vamos colocar aqui a ferramenta Get Cardápio. E a gente confere no prompt se a gente deu esse nome, Get Cardápio. Renomear, ela vai ser do tipo record get, a gente vai selecionar aqui a credencial para selecionar o banco de dados, que é o Automatic Food. E a tabela é produtos. Ok. E aqui na verdade está um get, a gente quer um search.
A gente quer a fórmula em branco, que eu quero retornar tudo. Aqui eu vou deixar ligado. Output fields, eu não vou colocar nada, eu quero tudo. E ok. Aqui ele vai retornar o cardápio inteiro em JSON. Por quê? Porque a gente está pegando aqui a tabela de produtos e a gente está colocando uma fórmula em branco e quando vazio vai retornar todos os registros. Então a gente vai retornar tudo, a gente tem o cardápio inteiro em JSON para o nosso agente conseguir lidar. Vou nomear ele para vendedor. Ok. E depois a gente vai ter aqui a ferramenta do Airtable de get. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Em produtos e o record ID, a gente vai deixar o modelo definir, clicando aqui do lado. E vamos adicionar uma descrição. Informe aqui o ID do produto, vamos dizer assim, que você quer retornar mais informações. Aqui em Tool Description eu vou deixar em manual e vou escrever aqui a descrição. Essa ferramenta retorna mais informações de um produto através do record ID. Beleza, vou fazer a mesma coisa aqui no cardápio. Vou colocar aqui manual. Essa ferramenta retorna todo o cardápio. Use sempre. Deixa eu deixar só isso, não precisa de muito mais coisa. Se precisar, a gente faz alterações. Ok, porém, agora que a gente tem algumas ferramentas aqui, vamos entender como funciona o nosso carrinho. A gente tem aqui uma tabela no Supabase, que é o carrinho, e vamos criar aqui uma nova tabela aqui do zero juntos. Então, vou pegar aqui nosso SQL e eu vou criar uma tabela chamada cart. Então, vamos rodar aqui esse script. Ok, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente criar aqui a tabela pelo SQL, vamos criar aqui pelo editor. É bom que a gente faz de uma outra forma. Vamos vir aqui em New Table, eu vou chamá-la de cart. Vou desabilitar esse RLS. Vamos deixar o ID, eu vou excluir esse created at e vou adicionar aqui um user underline id. Ele vai ser do tipo text. E ok. Ver se configurar mais alguma coisa. Não. Ok. Aqui a gente vai ter o nosso itens. Ele vai ser do tipo JSON e ele vai ser um array. A gente vai clicar aqui e definir como array. Beleza, é só isso. Vamos salvar. Ok, a gente tem nossa tabela criada. E com essa tabela criada, agora a gente vai fazer um pequeno processo. Nosso agente, ele já tem várias ferramentas. E toda vez que ele for fazer qualquer coisa, ele vai precisar fazer uma consulta no Supabase. A gente pode instruir o nosso agente através de um prompt para fazer isso, que talvez seja a forma mais simples, na verdade não mais simples, mas a mais fácil de se concluir, de resolver esse problema, ou a gente pode criar essa lógica na mão mesmo. Eu tenho a preferência de resolver as coisas com automação e lógica do que resolver com prompt, porque eu acho que a chance ali de ter um erro é menor. Então, para limitar a possibilidade de erro do nosso agente, eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui no raciocínio. Sempre que o meu difusor ele chegar aqui nesse estágio, quer dizer que ele já identificou que ele está fazendo um pedido, ou que ele vai fazer um pedido, ou que ele demonstrou a intenção de pedir alguma coisa. Então isso quer dizer que eu preciso informar o status do carrinho ali para esse cliente. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar aqui o módulo do Supabase, getRow. Vamos vir aqui, selecionar a credencial. Vamos vir aqui na tabela cart. E eu quero que o user ID. Vamos só executar aqui rapidinho para a gente ter as informações dos módulos anteriores. Quero que o user ID ele seja esse UID aqui. Vamos testar aqui. Nenhum dado. Por quê? Porque não tem nada nessa tabela. Vamos inserir aqui o user ID e vamos salvar. Eu vou fazer uma edição aqui, ó, editar colunas, e o valor default vai ser um array vazio. Vamos salvar aqui. Tá, ok, a gente não vai conseguir fazer essa alteração? Tudo bem, então. Vamos deixar assim mesmo. Mas talvez dê pra gente alterar o seguinte. Ah, beleza. Vamos esquecer. Isso aqui não vai fazer a menor diferença, era só uma questão estética.
Vamos voltar aqui no N8N, testar aqui novamente. Beleza. Ele retornou aqui pra gente o nosso registro do carrinho. Então esse aqui é get cart. Ok. Agora o que a gente tem que fazer? Vamos colocar um if. E esse if vamos chamar de carrinho vazio. Ou melhor, carrinho aberto. E aí a gente trabalha a condição de cima, beleza. Então aqui a gente tem um verdadeiro ou falso. O que eu vou fazer? Se o meu getCart retornar um id, colocar aqui existe. Então o id é do tipo número. Então eu vou vir aqui em número, existe. Se ele existir, ele vai por verdadeiro. Ok. Então agora o que a gente vai fazer? Se ele for verdadeiro, basicamente o que a gente tem que fazer aqui é usar um edit fields. E eu vou chamar aqui esse edit fields de cart status. Dá o mesmo nome aqui à variável, cart status. O carrinho está cheio. Porém, aqui a gente verificou se o carrinho está aberto, se existe ali um carrinho. Vamos fazer uma dupla verificação aqui, que é colocar outro if. E a gente vai vir aqui. Se o itens, a gente vai pegar ele como array, itens. Vamos ver aqui, length maior do que 0. Vamos testar. Ele foi por falso, porque ele é nulo. Então o que isso aqui significa? Esse aqui verifica se tem itens no carrinho. Esse aqui verifica se existe carrinho. Então o que a gente está fazendo aqui? Primeira coisa, a gente está usando o módulo do Supabase, do getRow, para selecionar o carrinho, o registro referente ao carrinho do usuário. Ou seja, se esse registro existir, a gente vai para o caminho de cima. Se ele estiver cheio, tiver coisas no carrinho, a gente vai informar que o carrinho existe e contém os seguintes itens. Agora, aqui o carrinho está vazio. O carrinho está vazio. Então, ok, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando aqui um algoritmo, uma automação, uma lógica para a gente pegar o nosso carrinho, verificar, fazer verificações lógicas dentro do nosso banco de dados e retornar isso aqui em formato de texto para a nossa inteligência artificial, para a nossa LLM. Então, o que eu fiz? Eu peguei o carrinho, fiz duas verificações lógicas. Primeira verificação lógica. Existe. Se ele existir, quer dizer que pode ter um item dentro do carrinho. Ok. Aqui a gente verifica. Existem itens dentro do carrinho? Não existem, está vazio. Então vou colocar aqui cart status, underline, vazio. E aqui contém itens. Então, basicamente, isso aqui a gente vai informar para a nossa LLM se o carrinho está vazio, se o carrinho está cheio e tudo mais. Porém, aqui, se o carrinho não existir, eu preciso criar. Então, eu vou vir aqui, Supabase. Vamos dar um create row. Ele vai ser na tabela cart. E vamos definir aqui user ID como o nosso merge ou ID. Perfeito. Então, ele vai criar. E aqui a gente pode fazer o seguinte. Vamos colocar o módulo de wait. Na verdade, o que eu vou fazer é simplesmente... o que a gente pode fazer? Dois caminhos que a gente pode fazer. A gente pode voltar ele para o getRow. E aí, ele vai pegar o JSON, o 0 o ID de novo. Porém, a gente também pode jogar ele aqui. Então, essas duas lógicas vão funcionar igual. Aqui, para garantir que eu vou ter só uma entrada, usar um merge. Vamos conectar esses dois itens aqui. Testar a automação. O carrinho está vazio. Foi a informação que chegou para a nossa LLM aqui. Então, a gente pode vir aqui, linkar isso. E aqui, a gente vai no prompt e vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai adicionar assistant, dois pontos, e a gente vai colocar o cart status. E aqui a gente vai colocar user, dois pontos, e a gente vai colocar a entrada do usuário. Beleza. Agora vamos organizar isso aqui.
Perfeito. Agora a gente tem que fazer algumas pequenas alterações, que é, vamos testar esse fluxo para quando tiver algum item aqui. Esse campo do tipo itens é um campo do tipo JSON, e ele é um array. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter vários objetos aqui dentro. Vamos aqui no nosso fluxo e vamos entender isso aqui melhor. Antes disso, vamos fazer uma alteração. Eu vou tirar esse merge daqui. Vou tirar isso aqui também. Vamos pegar e jogar aqui direto no nosso getCart. Por quê? Acho que faz mais sentido a gente fazer essa verificação assim, porque se eu criei aqui um carrinho, vamos renomear, create cart. Se eu criei um carrinho, quer dizer, quando ele der o get de novo, ele vai achar. A única coisa que eu vou colocar aqui é um wait para esperar 2 segundos antes dele voltar aqui. Porque o tempo da comunicação entre uma API e outra, e ele atualizar isso no banco de dados, e estar pronto para a gente fazer requisição, talvez aqui, se a gente deixar instantâneo, seja muito rápido, ele não atualize a tempo, a gente faça a requisição antes da atualização acontecer. Então, só para evitar isso, vamos colocar aqui 2 segundos de delay. Então, beleza. Aí aqui eu vou adicionar o merge. Vamos ligar aqui de volta. Na verdade, não precisava ter tirado o merge, era só ter tirado essa conexão daqui. Acho que assim o fluxo vai ficar um pouco mais limpo. E daqui a pouco a gente melhora isso aqui, a gente tira o merge e a gente deixa só um edit field aqui. Também dá pra gente fazer essa alteração, acho que vai ficar mais limpo o fluxo também. Ok. Vamos lá. Vamos entender aqui agora, eu vou adicionar um outro trigger. Trigger manual. Deixa eu ver onde ele foi parar, tá aqui. Vamos adicionar um set fields para a gente entender como que funcionaria o nosso... Como que a gente vai adicionar itens dentro do campo do banco de dados. A gente vai ter o record, underline D. A gente vai ter o nome, colocar name. E aqui, value, ou nome e valor. Tem costume de colocar nome de variável em inglês, mas é só costume, acredito que não faça diferença nenhuma para o modelo de IA processar isso. Beleza, vamos supor aqui. Vamos acertar aqui. Record ID, nome Smash, Bacon, e aqui valor R$19,90. Da gente executar isso aqui, a gente tem esse JSON aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou duplicar esse campo. E agora a gente vai ter dois JSONs diferentes. A gente tem o de cima e o de baixo. Na verdade, vou colocar um depois do outro, que aí a gente não precisa usar merge. Vai dar o mesmo resultado. Aqui eu vou ter outro pedido, aí vai ter outro record ID, estou simulando aqui com qualquer número, vai ser o barbecue bacon. O valor vai ser R$29,90. Ok, então o que eu estou simulando aqui? Eu estou simulando informações de um pedido. Eu tenho esse JSON aqui e eu tenho esse outro JSON aqui. Beleza. Como que eu agrupo isso? Vou criar outro set fields. E esse set fields vai ser do tipo array. Na verdade, isso aqui vai ser do tipo objeto. Deixa eu só pensar aqui qual é a melhor forma da gente organizar isso. Vamos lá, vamos fazer só uma alteração aqui. Vamos colocar aqui item ponto antes do record ID e de todos os outros itens, porque aí a gente vai separar aqui, ó, um item que contém todos esses dados. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, colocar item ponto, que a gente agrupa esses dados. Porque aí agora, no nosso último edit fields, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um array, a gente vai colocar aqui itens. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, que vamos colocar em expression. Eu vou criar aqui um new array, que vai ter o item 1, vírgula, o item 2. Vamos testar aqui. Aí agora a gente tem aqui, vou tirar o nome itens aqui, que vai ficar até melhor da gente entender. A gente tem um array que tem os dois objetos. Tem dois JSONs aqui dentro. Então, o pedido 1 é esse aqui, e o pedido 2 é esse aqui. Então, basicamente é isso que a gente vai armazenar ali dentro, nesse padrão. Record ID, nome e valor. Então, isso a gente vai colocar dentro do nosso itens.json. Então, basicamente vai ser algo desse tipo aqui, ó. E a gente coloca o ID aqui. A gente coloca, por exemplo, agora o name e assim por diante. Vai ser esse tipo. Esse array aqui vai ser um array de
objetos JSON. Então, beleza. Entendendo isso, pelo menos ficando um pouco mais claro, com o tempo a gente vai conseguir entender isso aqui melhor. Vamos entender a nossa lógica aqui para frente. Ok, beleza. Então aqui a gente já está passando os dados do nosso assistant, nosso user. A gente vai agora trabalhar com os fluxos que a gente vai precisar para executar essas ações. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso ScaleDraw e vamos entender como funciona. Fluxo de adicionar o carrinho, o que a gente precisa? A gente precisa pegar aqui o ID do carrinho, acessar ele no Supabase, verificar se ele está vazio ou se ele possui item, para a gente manipular as informações aqui dentro e atualizar o Supabase. O de finalizar o pedido, a gente deleta o carrinho e cria um pedido no Airtable. Super simples. De remover, a gente faz o mesmo processo. A gente pega as informações, a gente manipula as variáveis e a gente atualiza o banco de dados. Então, vamos fazer o seguinte, a gente podia criar aqui um fluxo para cada um, mas para economizar cenários aqui dentro do N8N, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um fluxo apenas, eu vou colocar aqui o quando chamado por outro fluxo, e vou adicionar aqui, por exemplo, status, vou chamar assim, deixa eu ver se eu dou um nome melhor, chamar de router. Beleza, então o que vai acontecer? Primeira coisa que a gente vai ter um switch, deixa eu dar um play aqui, ele vai gerar um router, eu vou colocar aqui esse router como add to cart. Beleza, vou salvar. Então o que a gente vai fazer? Aqui eu vou colocar a condição 1 do switch. Se o que chegar aqui, o router, for add to cart, ele vai para esse caminho. Se não, vamos supor que seja, vamos pegar aqui o nosso exemplo, seja place order. Vou colocar saídas aqui em português para ficar mais fácil de acompanhar. Adicionar ao pedido. E aqui finalizar pedido. E por fim não, a gente tem mais duas aqui possibilidades, que seria remove to cart, remover do pedido, e aqui o wait, eu vou colocar o wait mesmo. Então, beleza, se a gente testar, a gente vai ver que a gente tem todos esses caminhos, só que na verdade ficou muito longo, acho que vou deixar aqui add place, remove e wait, porque aí quando a gente olhar aqui dá para ler. Deixa aqui remove, place, beleza. Assim fica um pouquinho mais fácil de entender. Ok, então o que a gente está fazendo aqui? Com um único fluxo, a gente vai ser capaz de acionar todos os fluxos que a gente criaria individualmente. Então, por exemplo, ao invés de eu criar aqui um cenário para adicionar o carrinho, um cenário para finalizar o pedido, um para remover, um para esperar, eu vou trabalhar tudo aqui. Então, beleza. Vamos lá, vamos criar aqui a primeira ferramenta. Então, essa primeira ferramenta aqui, nós vamos adicionar do tipo chamar um outro workflow do N8N. Vamos renomear aqui para add to cart. Beleza, vamos renomear. E o que a gente vai fazer é chamar o nosso cenário, que a gente chamou ele de pedidos tools. Eu vim aqui, pedidos tools. Porém, aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que configurar nesse cenário as entradas que a gente vai precisar. Então vamos lá. O primeiro campo que a gente vai adicionar aqui vai ser o produto, underline, record, underline, id. Depois, lembra que a gente estava fazendo ali o nosso esquema de como a gente adicionar itens dentro do banco de dados, a gente teria o record ID, depois a gente vai ter aqui produto, underline name, depois a gente vai ter produto, underline value. Pode ser aqui valor também. Tenho mania de colocar os nomes em inglês, vou colocar aí produto nome e tudo mais. Às vezes mistura inglês e português, mas enfim. E aqui a gente vai precisar também de cart, o ID. Beleza. Por enquanto é isso que a gente precisa. Porém, daqui a pouco a gente vai adicionar mais campos aqui para os outros fluxos. Vamos lá, então. Vamos configurar aqui os fluxos, que é o de adicionar o carrinho. Vamos aqui dar um test step. Vamos de espinar. Vou colocar aqui a rota add to cart. Para que serve isso aqui? Serve para a gente testar o workflow e pinar alguns dados. Produto record ID. Vamos aqui no nosso banco de dados. Vamos pegar esse record ID aqui, que fica na URL.
esse REC aqui, só para a gente testar. Beleza, produto nome. Vou pegar aqui o nome do produto. Mesma coisa, vamos pegar o valor também. E o ID do carrinho é esse aqui, ó, que é o ID do usuário. Isso aqui para a gente testar, né? Então, vamos copiar os dados certinho, salvar. Agora a gente já tem tudo aqui. Agora, se a gente testar aqui embaixo o workflow, beleza, já chegou todos os dados aqui. Então, ok. Para adicionar o carrinho, a primeira coisa que a gente precisa é pegar o Supabase, usar um getRow. Vamos aqui dar um getCart. A gente precisa do carrinho para adicionar nele. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Ok, o que aconteceu aqui é que o servidor do Supabase, ele caiu aqui os serviços de API Endpoint, então por isso a gente não estava conseguindo se conectar aqui. Então, agora que os serviços normalizaram, a gente vai conseguir acessar aqui a nossa tabela de cart. Então, dei uma pausa aqui na aula, esperei os serviços normalizarem e agora a gente consegue continuar aqui o nosso raciocínio. Ok, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente vai chegar à execução e ele vai definir a execução aqui com add to cart. Então, o que a ferramenta adicionar o carrinho ela tem que fazer? Primeira coisa, ela tem que pegar o carrinho. Vamos executar aqui, só para a gente ter acesso ao node anterior. Então, para selecionar o carrinho, a gente precisa pegar uma linha da tabela onde o user ID seja exatamente o nosso UUID. Então, a gente vai testar aqui e a gente achou nossa tabela aqui. Perfeito. Agora que a gente achou ela, a gente tem que verificar o seguinte: se tem itens dentro dessa tabela. Então, itens é diferente. Vou colocar aqui como objeto array. Pode ser tamanho é maior do que 0. Isso vai funcionar. Fazer o seguinte, vou colocar número. Você consegue acessar a função length aqui dentro. Esse é assim que escreve. Tá, o que está acontecendo aqui? O nosso itens é do tipo JSON. Ele criou mais um, deixa eu deletar. Ele é do tipo JSON e ele é do tipo array. Então, quando ele está nulo, está retornando em formato texto aqui para o N8N. Então, o ideal seria se a gente conseguisse configurar, acho que até é possível, o status de vazio para array vazio. Deixa eu fazer um teste aqui adicionando outra coluna. Tá ok. Acho que realmente não tem opção aqui, pelo menos não na IDE, a gente colocar um array vazio, então vamos resolver da seguinte forma. Vou colocar aqui. Mas é o seguinte, vamos editar, vamos colocar o valor default. A gente já tentou colocar aqui ele em array vazio, não funcionou, né? Então esquece. Mas é o seguinte, vamos adicionar itens aqui na mão. Deixa eu pegar o nosso editor de código. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Formatar aqui o nosso JSON, vou pegar um set fields. Para a gente editar o código aqui fácil, vamos lá, o que a gente vai ter vai ser record id, aí 2 pontos, vou pegar aqui o record id, aí vírgula, nome, 2 pontos, vírgula, valor, 2 pontos, e acabou. Vamos só colocar aqui o valor e o nome. Beleza, vamos testar aqui e a gente já tem aqui o nosso JSON. Vamos copiar para a gente adicionar itens aqui dentro. Na verdade que eu copiei só um pedaço, vou copiar aqui tudo. Agora foi. Perfeito. E aqui dentro agora tem um item. Se a gente quiser colocar outro item, é só a gente colocar uma vírgula, copiar aqui. Ok, deixa ele formatar aqui pra gente. Aí, ok, a gente colocou 2 itens iguais, mas é só pra gente testar. Então, basicamente agora, quando a gente rodar o nosso cenário,
Vou rodar aqui. A gente roda aqui. E observe. Deixa eu só ver se esse aqui é o ID mesmo. Tá, talvez ele não tenha atualizado. Deixa eu atualizar a página. Na verdade, aqui o problema é óbvio, né? O nosso getRow, na verdade, ele está no create, tem que estar aqui no get. Na tabela cart e a condição aqui, userid igual cart UID. Beleza, ele está criando um, por isso que ele não está achando. Ok. Agora vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui os nossos itens, dá pra gente jogar ele aqui. E ele é do tipo array. Se tiver array length, vamos ver porque ainda está dando erro. Então, vamos fazer o seguinte, em vez de pegar aqui maior, vamos pegar aqui não está vazio. It's not empty. A gente testa, ele tem itens, então ele vai vir para cá. Então só vou testar aqui, fazer uns testes aqui, é bom que a gente aprende a testar junto. Vou colocar teste e, na verdade, não preciso colocar nada. Eu só quero que ele execute aqui, eu nem precisava desses módulos, na verdade, vamos tirar. Só quero ver aqui o caminho que ele vai passar. Então agora, se a gente testar, ele achou aqui registros, agora vou tirar isso daqui. Ele foi para o item de baixo. E aqui ele veio como texto. Então ele está funcionando, perfeito. Então, ok. Agora a gente tem que criar os nossos itens. Então vamos lá. Ok, vamos começar aqui. Primeira coisa, vamos definir um set fields. Vamos adicionar 3 campos. E os campos vão ser item, ponto. Todos vão começar assim com item, ponto. E aqui a gente tem o record, underline id. A gente tem o nome e a gente tem o valor. Então, esses itens vão vir aqui do nosso switch aqui, do nosso router. E a gente vai pegar nosso trigger, na verdade, vamos atribuir os valores aqui nos campos corretos. Ok, se a gente testar aqui, a gente vê que a gente tem um campo do tipo objeto, que é o item, na formatação que a gente precisa. Beleza, vou chamar isso aqui de fields. Agora eu vou criar outro set field, logo depois desse aqui, e vou criar do tipo array, e ele vai chamar itens. E ele vai receber. Aqui, vamos fazer um teste? Vou pegar isso aqui e jogar aqui dentro. Aqui ele não reconheceu como array, então vamos fazer o seguinte. Agora ele vai reconhecer. Então, beleza. Assim a gente consegue declarar um array. É só a gente pegar o item aqui e colocar ele entre chaves, porém as chaves têm que estar dentro das nossas aspas, nossas chaves duplas aqui. Então a gente pode fazer dessa forma. Eu acho que é até mais simples, mas eu prefiro fazer assim, new array, o A tem que ser maiúsculo, e colocar aqui dentro. É mais fácil de ler, na minha opinião. Então, beleza. Ele criou aqui uma nova lista. A lista é um array. E essa lista recebeu os itens, ou o item, no caso, que a gente quer criar um novo array. Então, beleza, a gente testar. A gente tem um array aqui, itens. Perfeito. Então, isso aqui é o, vamos chamar de push. Ele está adicionando itens dentro do array. Porém, por que ele só adiciona um item? Porque aqui ele está vazio. Então, beleza. Vamos agora criar um node do Supabase, que vai ser updateRow. Ok. Seleciona a tabela cart e a gente vai vir aqui, condição, adicionar condição. O user ID ele tem que ser exatamente igual ao nosso cart UID. Beleza, ele vai achar que é o nosso registro e a gente vai adicionar o campo item, ele vai perder o valor que ele tem e vai receber esse valor. Então, vamos lá, aqui, vou atualizar a página. Está nulo, não tem nada. Vamos rodar esse módulo e se ele funcionar, agora quando a gente atualizar novamente a página, ele tem aqui um novo item. Perfeito. Porém, agora a gente continua nosso teste. Se a gente testar o workflow, ele vai vir para o caminho de cima, porque já existe aqui um item dentro do carrinho. Então a gente está criando aqui um sistema de carrinho. E a gente tem um objeto que a gente está guardando ali dentro. Então os objetos, eles têm record ID, nome e valor. Essas são as propriedades desse objeto. Então, só que ele é um array, a gente quer guardar múltiplos objetos. Então vamos supor agora, só para a gente ficar o mais ilustrativo possível, a gente vai abrir aqui e vamos editar os dados que vai chegar. Então ele quer adicionar o carrinho, só que ele não quer mais esse produto aqui, ele também quer um Classic Smash. Então vamos lá,
pegar o record ID do Classic Smash, vamos no nosso fluxo e vamos substituir aqui. Vou copiar o nome. E vamos copiar o valor também. Ok, vou salvar, o cart ID é o mesmo. E agora se a gente testar a mesma coisa, ele veio aqui para cima, só que ele já encontrou um item aqui dentro, e a gente precisa fazer esse mesmo processo de baixo. Então, vamos lá, vamos criar um set, 3 campos, que são todos começando com item. Por que todos começam com item ponto? Porque a gente consegue agrupar todos dentro do mesmo objeto, assim fica mais fácil a gente trabalhar. Então, vamos lá, chegou aqui pra gente um Classic Smash, vamos colocar aqui é nome, aqui é valor, e aqui é record, underline D. Ok. Aí chegou pra gente o nome dele, o valor e o record ID. Se a gente testar aqui, perfeito, já gerou aqui pra gente. Porém, agora o nosso push vai ser um pouco diferente. Ele continua sendo aqui um item. Deixa eu conferir o nome da variável que eu coloquei, não que faça diferença. Que é itens, aqui vai ser do tipo array. E aqui a gente vai ter um array. Então é só a gente jogar ele aqui, ponto append, e jogar um novo array aqui. Então o que a gente está fazendo? Vamos lá. Vou apagar tudo aqui e a gente vai fazer junto aos poucos. Primeira coisa, estou pegando a minha lista aqui. Essa é a minha lista. Eu vou chamar uma função dentro da minha lista que se chama append. O que essa função append faz? Ela adiciona na minha lista um novo item. Que item que é esse? O item que eu colocar aqui, ó. O item que estiver aqui, ele vai ser adicionado à minha lista, tá vendo? Adicionei aqui. Então, eu vou arrastar agora. Vou só renomear aqui. Push. Vou pegar esse edit fields e vou jogar aqui dentro. E aqui agora, se a gente testar, a gente tem um array com os dois objetos. Então, eu tenho aqui o record ID, nome e valor. Esse aqui é um objeto, esse aqui é outro objeto. Perfeito. Vou renomear aqui para field zoom. E aqui é a mesma coisa. Vamos duplicar aqui o Supabase. Vamos pegar aqui. Vamos fazer a mesma coisa. O nosso ID deve ser igual ao cart. E aqui a gente vai pegar a mesma coisa, JSON.int, só duplicar mesmo. Então, vamos testar aqui, ó. Agora ele vai ter que ter adicionado aqui. Vamos ver, talvez ele não atualize, porque eu estava editando aqui. Deixei aberto, mas vamos ver. Atualizou, tem um Classic Smash e um Barbecue Bacon. Então ele adicionou dois objetos, mantendo aqui a estrutura deles. Por que eu estou usando aqui JSON e não estou usando JSON-B? Igual se a gente editar a coluna, ele fala para a gente usar outro tipo. Porque aqui ele mantém a ordem dos itens dentro do JSON, que para a nossa lógica aqui vai ser importante. Se for usar em outra lógica e a ordem dos itens aqui não fizer diferença, tá tudo bem. Vamos lá. Por fim, a gente tem que adicionar uma resposta. Vamos adicionar um campo set. Chamar de response. Response é o nome da variável. E aqui a gente pode fazer o seguinte. Pode colar um texto aqui que eu já tinha preparado, vou trocar para expression. O item foi adicionado ao carrinho, agora o carrinho contém os seguintes itens. Então a gente vai dar um feedback do que aconteceu para o nosso agente. Então o item foi adicionado e agora ele tem os seguintes itens. A gente vai pegar isso aqui, arrastar para cá e vai digitar ponto to JSON string. E aqui vai estar exatamente o que está no banco de dados. Então se a gente testar, a gente vai ver aqui em formato JSON, né, mas a gente vai ver a resposta. O item foi adicionado e está aqui a lista do carrinho. Então esse JSON é o nosso carrinho. Aqui eu vou ligar aqui, que qualquer um dos dois caminhos que ele vier, a resposta é a mesma. E vamos salvar esse fluxo. Então aqui em cima a gente tem adicionar o carrinho. Então sempre que for adicionado o carrinho, ele vai fazer esse caminho. Vamos voltar aqui no nosso agente. Aqui a gente tem o DD to cart. E aqui é só a gente passar as informações. Vamos fazer o seguinte, vou executar aqui, só para a gente ganhar os parâmetros do nó passado. Perfeito, vamos vir aqui agora e vamos passar os dados. O router, eu vou escrever na mão, add, underline to, underline cart. Que esse aqui é a rota que a gente quer que ele chame naquele fluxo, porque em vez de criar vários workflows, cada um com um trigger diferente, a gente cria um trigger para todos. Beleza. Aqui, record ID. A gente vai informar para a própria LLM. Já tenho aqui uma descrição pronta.
Informe aqui o recorde ID do item que você quer adicionar ao carrinho. O nome do produto vai ser a mesma coisa. Informe aqui o nome. E o valor, consequentemente, será a mesma coisa. E aqui um exemplo de como ele tem que adicionar os valores. Então, esses campos aqui são definidos por IA, esses campos são definidos para a nossa configuração, e esse último campo aqui ele é definido pela chegada aqui dos itens. Vou pegar o campo merge e vou jogar aqui o UID. Então, esse é o ID do usuário, que vai ser o ID do carrinho também. E aqui, se colocar algo simples, use essa ferramenta para adicionar novos itens do carrinho. Ok, aqui a gente já tem a ferramenta de adicionar o carrinho. Agora vamos trabalhar as outras ferramentas. Vamos começar aqui pela ferramenta de wait, que é a mais simples de todas, que a gente só tem que colocar um wait, colocar aqui 5 segundos, e aqui a gente vai pegar e vai colocar um set para a gente dar um response. A gente vai colocar acesso à ferramenta liberado. Para que isso aqui? Vamos lá, se a gente tiver duas execuções, tipo adicione um refrigerante e um hambúrguer ao carrinho, ele vai chamar essa ferramenta aqui, add, duas vezes, porém ao mesmo tempo. Se isso acontecer, vai ser adicionado apenas um item no carrinho. Por quê? Um vai sobrescrever o outro, que eles estão sendo acionados ao mesmo tempo. Então eles vão estar sobrescrevendo um ao outro. Então vão adicionar os dois. Então para isso a gente coloca um pequeno delay para ele chamar uma vez para o hambúrguer, depois uma vez para o refrigerante e vai dar tudo certo. Renomeio aqui para response. Então aqui já está tudo certo. Eu vou fazer só uma pequena alteração. Aqui a gente vai precisar de outros campos. Já vou adicionar aqui. Para o remove from cart, remover do carrinho, a gente vai precisar aqui products IDs to remove. Acho que pode ser do tipo string, eu acho que se a gente colocar o tipo array vai dar erro. Vamos testar com string. Deixa eu ver o que mais a gente vai precisar aqui. Vamos precisar do user, underline record, underline id. E vamos precisar também do products to place order. Ok, o que são esses campos aqui? Deixa eu só copiar essa informação. E vamos testar aqui. Ele vai sobrescrever, editar. Ok, perfeito por enquanto. Isso aqui a gente não precisa testar. Essas são as variáveis que a gente vai precisar no futuro. Voltando aqui para o wait. Tá tudo certo com ele. Vamos salvar o cenário. Então, agora que o cenário está salvo, se a gente vem aqui, vai ter um lugar para a gente atualizar e ele liberou aqui alguns campos. O record ID a gente já vai pegar aqui do merge, user record ID. Ok. E esses dois campos vão ser definidos por IA. Product to remove, ele vai ser essa descrição aqui. Informe aqui o record ID dos produtos que deseja excluir em formato array. Porém, a gente não vai enviar no adicional carrinho. Então, já vou tirar aqui. Isso aqui a gente não vai enviar. Que era só para ilustrar. Só para não confundir, já vou tirar. Vou duplicar esse fluxo aqui. Vou renomear ele. Chamar de wait. Aí a gente vai colocar uma descrição aqui, use essa ferramenta e aguarde a resposta dela. Para usar a ferramenta, add to cart. E aqui a gente vai colocar o wait. A gente não precisa de nada disso aqui. E agora vamos testar se vai funcionar o nosso wait. Como que a gente faz isso? Vamos salvar aqui primeiramente, vamos atualizar. Só para liberar um pouco de cache. Abrir o nosso chat e eu vou pedir adicione um refrigerante e um brownie ao meu pedido. Ok,
reparem aqui que ele não chamou duas vezes direto a ferramenta DD2Cart. Ele simplesmente chamou o wait e esperou o comportamento que a gente previa que ele fizesse. Chamou o wait, esperou, chamou adicionar o carrinho, depois chamou o wait de novo e chamou adicionar o carrinho de novo. Nisso, se a gente atualizar o nosso banco de dados, a gente espera 4 itens aqui dentro. E vamos ver, a gente tem nossos 4 itens aqui. Porém, ele errou aqui o record ID. Por que ele está errando o record ID? Porque a gente não tem um campo do tipo ID que não seja esse delta number. A gente pode vir aqui, deixa eu adicionar um novo campo do tipo fórmula. Vamos tentar corrigir esse erro aqui juntos. E ele vai ser uma fórmula de record ID. Chama de record underline ID. Beleza, acredito que esse aqui pode resolver. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou remover esses dois itens aqui. Ok, isso aqui aconteceu com você quando a gente atualiza a página, às vezes ele entra no modo de visualização única, não de edição. Só atualizar, clicando de baixo, clicando de cima, volta ao normal. Beleza, salvei aqui, temos dois itens apenas. O Barbecue Bacon e o Classic Smash. Vamos voltar no nosso fluxo. Eu vou mandar aqui para ele adicionar os dois itens novamente. Vamos ver se isso aqui já vai ser o suficiente para ele acertar aqui. Ok, repara aqui que ele não chamou novamente a ferramenta wait. Então, o que aconteceu aqui? Esse item no banco de dados ele não vai ser adicionado. Adicionou somente o refrigerante, porém ele corrigiu esse problema aqui. Aqui tem algumas soluções que a gente pode fazer para isso. Colocar esse wait aqui com W maiúsculo, porque se eu não me engano, no nosso prompt, o wait está com W maiúsculo. Vamos ver se isso aqui influencia. Ou seguir pedindo para ele adicionar itens repetidos. Ok, aqui agora ele fez o procedimento correto. A gente já tinha um wait aqui, eu vou renomear esse aqui para wait 2, vou renomear esse aqui para wait 1. E se, por um acaso, o seu agente tiver esse comportamento, e você estiver tendo esse tipo de problema, você pode fazer o seguinte, deixa eu abrir um fluxo aqui. Você vai usar o fluxo da seguinte forma, você coloca um webhook, esse webhook é do tipo post, você coloca um módulo de wait, deixa ele aqui ativo, copia o link de produção, e coloca um responde com status igual liberada. JSON aqui, e aqui você coloca responder usando responde webhook. Dessa forma aqui ele vai ter uma precisão maior, não sei exatamente porquê, provavelmente porque com requisição web ele consegue trabalhar melhor do que com chamada de fluxo, esse tipo de lógica, mas apenas se isso aqui for um problema para sua automação, se ela estiver dando esse erro frequentemente. A segunda forma de melhorar isso é melhorando aqui as instruções do nosso prompt. Ok, deixa eu salvar o fluxo. Ok, vamos trabalhar agora a ferramenta Remove from Cart, remover do carrinho. Eu vou duplicar aqui o fluxo, a ferramenta, vou renomear para Remove from Cart. Vou linkar aqui, deixa eu puxar essas ferramentas um pouco mais para baixo, beleza? E aqui vamos configurar. Aqui vai ser Remove from Cart. Ok. Deixa eu pegar aqui a descrição da ferramenta. Use essa tool para remover algum item do carrinho. O que a gente vai passar aqui? A gente vai passar o Products ID. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Vamos deixar a IA definir o que ela vai mandar aqui. E vamos pedir para informar aqui o recorde ID dos produtos que deseja excluir em formato array. Agora, a gente já tem aqui o remove. Vou copiar aqui o texto do router. E a gente vai vir aqui na nossa automação.
Vamos pegar nosso fluxo, vamos editar. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Deixa eu descartar essas alterações, aqui está salvo. E aqui, vamos fazer o seguinte. Salvar aqui também. Vou falar o que tem no meu pedido. Ele vai pesquisar no banco de dados. Deixa eu só desconectar essa resposta aqui, porque senão vai ficar muito ruim de ler. O que está chegando vazio aqui? Ok, a gente não colocou aqui os itens. Então deixa eu só conferir aqui. Tá aqui o assistant. Colocar aqui itens, jogar aqui no final. Ponto to JSON string. Perfeito. Aqui a última resposta ele tinha puxado da memória, por isso estava vindo errado, agora ele vai puxar do banco de dados. Ok, deixa eu só fazer uma correção aqui. Na verdade, acho que não vai precisar, eu ia adicionar o ID do carrinho aqui, acho que não vai ser necessário que ele tenha aqui. Não vai ser necessário que a gente não está referenciando ele em lugar nenhum, então não precisa adicionar o ID. Então tudo bem. Então vamos lá, aqui tem barbecue, classic smash, refrigerante. Tire o brownie do meu pedido. Acho que aqui vai continuar dando erro. Ok, porém aqui a gente tem execução. Ele falhou em chamar? Ok, esse aqui é o fluxo, eu só quero ver como ele mandou. Mandou aqui entre aspas, ok. E uma vírgula. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. Agora eu vou pedir para ele retirar 2 produtos. Na verdade, vamos trabalhar isso aqui primeiro. Vou voltar para o editor. Tudo que eu queria era ver como a IA ia declarar aqui esse valor. Então aqui, Product to Remove, eu vou colar o que eu copiei da execução. Vou copiar aqui direito. Perfeito, salvar. Vamos pegar aqui também. Remove from cart. Vamos editar aqui. E o status vai ser remove from cart. Provavelmente aqui está escrito de outra forma, já vamos corrigir. Não está certinho. Beleza. Dá play aqui. Dá play aqui. E ele vai vir para esse caminho de baixo. Então, vou colocar uns set fields aqui só para a gente trabalhar esses valores. Na verdade, vamos fazer o seguinte, antes de colocar esse set field, vamos já dar um get no Supabase. Pegar um get. E aqui a gente vai ter o cart ou ID. Vamos só conferir aqui, eu acho que a gente não passou o cart. Não passamos, então vamos adicionar aqui cart ou ID. Tá aqui, vamos em mapping, vamos pegar no nosso merge, que é o ID. Ok. Cart ou ID. Salvar aqui. Então quando chegar aqui, ele vai chegar aqui. Nosso cart ou ID. A gente vai dar um get, selecionar a credencial correta. Cart. A condição é que o user ID ele tem que ser nosso cart ou ID. Não confundir, na verdade, se vocês quiserem renomear aqui para cart ID, é que esse user aqui é o record ID. Não confundir com cart ID, esse user ID. Esse user ID é do cart. Beleza. Então vamos vir aqui, get cart
to remove. Não play. Achou o carrinho aqui. Ok, agora vamos fazer um pequeno experimento aqui. Vamos pegar aqui. Vamos renomear esse campo de, não sei, fields. Já tinha um campo fields, virou fields 1. E vamos ter dois campos aqui. Vamos ter itens e itens to remove. Os dois vão ser do tipo array. Ok, então itens são todos os nossos itens. E os itens a remover vão ser esses itens aqui. Vamos só tentar usar uma função split e vou colocar aqui por vírgula. Ok, que ele vira um array. Como não tem nada separado por vírgula, ele não fez nada. Já vou explicar como que isso aqui vai funcionar, porque no momento a gente só tem um item aqui dentro. Quando a gente tiver dois, vai ficar mais fácil. Então, beleza. Vou testar aqui esse campo. Ele gerou aqui os dois itens que a gente precisa. A gente dá uma lista com todos os itens. E o que a gente quer fazer? Dessa lista aqui, eu quero excluir todos os objetos que tiverem esse record ID aqui. Ó. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, agora a gente vai ter que usar um pouco, pegar os setFields, e vamos ter que usar um pouco da lógica e um pouco de JavaScript também. Entre aspas, assim, vai ser bem mais fácil do que aparenta. Vamos pegar aqui, vamos criar um novo array. Vamos chamar ele de final items. Ok. O que vai ser isso aqui? Vamos já colocar para expression. E vamos tentar entender. Primeira coisa, vamos abrir chaves duplas. E a gente quer pegar esses itens aqui. O que a gente quer fazer? Ó? Vamos aumentar isso aqui e deixar em tela cheia. Deixa eu voltar aqui para fazer mais devagar, para a gente entender certinho o que está acontecendo. Primeira coisa, vamos abrir aqui as chaves duplas. E a gente quer pegar a nossa lista. A gente quer essa lista aqui. O que tem nessa lista? Todos os nossos objetos. Ok. Primeira coisa que a gente quer fazer, a gente quer filtrar. Então a gente quer aqui, ó, ponto filter. O que essa função faz? Ela cria um novo array com filtro que a gente selecionar aqui. Então, primeira coisa, eu quero pegar os itens aqui, ó, que tem esse record ID. Então vamos lá. Vamos vir aqui e pegar os itens a remover, vamos apagar esse true e vamos colocar itens a remover. Ok. Ele includes. O que ele inclui? Item, que é o nome que a gente deu aqui, ponto, record ID, do jeito que está aqui, ó. Record, underline, ID. Aqui faltou um parênteses para a gente fechar. Então aqui tem um objeto que a gente achou, que o record ID dele é esse aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai colocar um ponto de exclamação, que a gente inverte o que a gente está fazendo. Então, filtre esses itens aqui e pegue todos os itens que não inclua. Aqui é inclua, aqui vira não inclua. Os itens que têm o record ID dos itens a remover. Basicamente é isso. Então aqui ele criou um novo objeto. Se a gente testar aqui, a gente vai ver o JSON. E aqui a gente tem 4 objetos. Tá faltando o Brownie. E aqui a gente tem o Brownie. Ó. Aqui o Brownie, 18,90. Ele retirou esse objeto aqui, porque o record ID estava na nossa lista. Vou nomear aqui para remove itens. Ok, então aqui praticamente tá tudo certo. Vamos só pegar aqui o módulo do Supabase, update row. Selecionar a credencial correta aqui, vamos pegar a nossa tabela cart, adicionar a condição que o user ID ele tem que ser nosso cart, o ID ele tem que ser exatamente igual. E o que a gente vai fazer? A gente vai remover os valores que existem em item e vai adicionar esse novo final itens aqui. Vamos testar. Repare que aqui ó, no banco de dados a gente tem todos os 5 itens. Testar aqui. Eu nomeio aqui para remove itens. Atualizar a página. E aqui tem 4 itens, então está funcionando perfeitamente. O que falta? Gerar uma resposta. Então vamos aqui, gerar uma resposta. Os itens solicitados foram removidos com sucesso. Então vamos colocar em expression. Agora o carrinho contém os seguintes itens. A gente vem aqui, pega os itens do Supabase e joga aqui dentro. E a gente só tem que colocar aqui o ponto toJSON string, que é o formato que a nossa IA consegue ler. A gente testar. Eu vou salvar aqui que aparentemente está sem conexão com o N8N.
Ok, minha conexão tinha caído, acho que agora aqui voltou, a gente já conseguiu salvar. Perfeito. Agora que está salvo, só a gente testar o workflow. Na verdade, como a gente perdeu a conexão, ele não vai conseguir, mas tudo bem. Já está salvo, já está funcionando, a gente testou. Separar aqui um pouco os fluxos, fluxo de remover. Agora só falta de finalizar pedido. Então, vou salvar aqui também, perguntar o que tem no meu pedido. Barbecue, smash, refrigerante e outro refrigerante. Retire o barbecue bacon. Ok, ele está falando que ele retirou aqui o barbecue bacon. Vamos verificar. Atualizando a página. E ele tirou o barbecue bacon do nosso banco de dados, então está funcionando perfeitamente. Agora, para concluir, a gente só precisa de um fluxo para finalizar o pedido. Na verdade, não pode ser esse nome, porque a gente já deu nome às ferramentas aqui. Vamos pegar o mesmo nome, que é place ordem, se eu não me engano. Copiar aqui e vamos colar. Ok, place order, vamos pegar aqui a descrição dele. Use esse tool para finalizar o pedido e iniciar o preparo. O que a gente precisa passar aqui? A gente precisa passar os product to place order. A gente não precisa desse para remover. A gente vai precisar do user record ID também. E do cart ID. Ok. Vamos fazer o seguinte, o cart já está aqui. O user, o ID, a gente pega no nosso merge aqui, que é o record ID. E os produtos a remover, vamos deixar a IA decidir. Vamos informar que é em formato de array. Ok. Antes da gente fazer isso, vamos fazer mais um teste aqui. Vamos limpar o banco de dados. E se der erro, a gente já conserta o nosso fluxo aqui de uma vez. Salvar ele. Ok. Olá. Vou até resetar aqui. Gostaria de adicionar um barbecue bacon, um smash, um refrigerante e uma batata. Perfeito. Agora eu vou pedir para ele retirar. Retire o barbecue bacon e a batata. Mudei de ideia. Vamos ver o que deu de erro aqui. Ele nem chegou a chamar a ferramenta. Vamos tentar de novo. Deixa eu tirar aqui e ver se isso aqui vai fazer diferença. Senão a gente procura aqui o problema. Era isso mesmo, ele foi aqui e retirou. Agora a gente tem que ver se ele realmente retirou aqui do banco de dados. Perfeito, ele retirou. Agora a gente tem que verificar a execução. É a última execução aqui. Por que a gente está fazendo isso? Porque é uma boa forma da gente entender um pouco mais o que a gente criou aqui, se você ainda está com alguma dúvida. Então vamos lá. A gente pegou os itens aqui do banco de dados. Eu separei aqui duas variáveis. Uma para armazenar os itens que vieram do banco de dados, que está aqui em cima. A gente pode visualizar em esquema também, tem os itens aqui. E outra para pegar os itens a remover. E esses itens a remover eu já separei aqui pela vírgula, porque olha só como a LLM mandou essas informações. O registro 1, registro 2. Então o que eu já tinha feito aqui, talvez você não tinha entendido no momento que eu fiz, foi eu peguei aqui os IDs a remover e usei a função split para separar em vírgula. Ou seja, se vier um item só, ele não vai fazer nada. Se vier mais de um item, ele vai separar no array aqui com dois itens. Portanto, quando a gente chegar nessa função aqui que a gente criou de remover itens, ele vai fazer o seguinte: filtre os itens, onde os itens a remover não incluam os itens que têm esse record ID, dos itens a remover. Então o que ele está fazendo? Ele está verificando
se item record ID para cada um desse possui ou esse record ID ou esse record ID, e gera aqui uma nova lista. Depois ele manda para o Supabase, atualiza aqui e responde a LLM. Então, dessa forma que está funcionando. Ok, agora vamos configurar o Place Order. Place, underline, order. Cart UID. Ok, que tá certo. Beleza, vamos fazer um teste. Já que já está aqui em execução, vamos mandar para ele aqui. Pode finalizar meu pedido. Ok, eu queria que desse erro mesmo, porque eu quero só a execução. Aqui está a nossa execução. Por que a gente quer execução? Porque eu quero pegar aqui o que foi recebido. Então vamos copiar aqui esses products to replace. Vamos aqui no nosso editor. Vamos editar aqui as informações. Colamos aqui, vamos salvar. Vamos voltar na execução agora e vamos copiar o record ID do usuário. Aqui está o record ID. Volta para o editor. Edita as informações pinadas. Coloca o record ID. Salva. E aqui a gente vai colocar place underline order. Salvamos de novo. Aqui, então, se a gente testar. Aqui está escrito errado, vamos corrigir place underline order. Beleza, ele gerou uma saída no place. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer, a gente quer vir aqui e vamos usar um nó set. Vamos criar aqui produtos, vou chamar aqui também de produtos. A gente vai pegar aqui no nosso campo de trigger, a gente vai pegar aqui, ó, products to place order. Vamos jogar aqui. Ele vai dar pra gente uma string. Eu quero fazer essa string aqui virar um array. Como que a gente faz isso? Se for um item só não vai fazer diferença, mas se for mais de um, a gente vai usar o split e vai colocar aqui uma vírgula. Então, separa em vírgula, se a gente testar aqui, a gente vai ver. Deixa eu ver porque que ele não... Não, tá certo. Produto, aí tem o item 1 e o item 2. Isso mesmo. Não dá pra ele ficar exatamente reto aqui, mas ok. A gente tem que pegar o Supabase. A gente tem que vir aqui e deletar um row. A gente vem aqui, row, delete, seleciona a credencial correta. Vamos vir aqui na tabela cart e vamos selecionar aqui a condição, que deve ser user ID, deve ser exatamente igual ao nosso cart, o ID. Então, se a gente testar isso aqui, ele vai deletar o nosso row. Então, eu vou pinar isso aqui, delete cart. Por que eu vou pinar isso aqui? Porque eu já deletei aqui o nosso registro. Então, toda vez que eu for rodar isso aqui, vai dar erro que o registro foi deletado. Porém, se eu pinar esse dado aqui, ele vai falar foi deletado com sucesso e a gente consegue continuar testando aqui. Ok, vamos pegar o módulo do Airtable. O Airtable a gente vai usar o create, a record. A gente vai adicionar aqui a assinatura, Automatic Food, tabela será pedidos, status em preparo, clientes a gente vai colocar aqui expression, abrir chaves, vai digitar new array, desse jeito aqui, e a gente vai colocar aqui, ó, nosso record ID do user. Por que que tem que fazer isso? Porque relacionamento entre tabelas, na verdade, é um array de record IDs. Então ele está pegando o ID daquele usuário e colocando dentro de um array. É isso que aparece aqui, na tabela de pedidos. A gente vem aqui no campo de relacionamentos, tipo clientes Pedro. É isso que está acontecendo. Então, beleza, vamos voltar aqui. Então, sempre que for relacionamento, new array, e coloca aqui o item dentro, mesmo se for um único item. Ok, produtos também é um campo relacional. Então, vamos vir aqui, usar expression, e a gente vai colocar aqui um new array. E esse array vai ser os produtos. Vou pegar aqui produtos, vamos jogar aqui. Se o pessoal ver aqui, talvez a gente vai precisar fazer uma tratativa de dados aqui. É estranho vir com essa barra, deixa eu só ver aqui o que está acontecendo. Aqui ele gerou um array certinho, item.produtos de place, ordem, split.
Se der erro, então, a gente corrige. Na verdade, eu acho que eu entendi o que está acontecendo. Beleza, a gente não precisa do new array, é só a gente vir aqui e colocar os produtos. Porém, produtos aqui é uma string. Aqui está o problema. A gente quer um array, por isso que o resultado aqui não ficou certinho, perfeito. A gente quer aqui o nosso array. Então, agora que ele é um array, a gente vai chegar aqui, pegar produtos, vou jogar aqui dentro. Testar aqui o workflow de novo, só para ele recuperar esses dados aqui que ele perdeu. Ok, valor da entrega, eu vou colocar aqui 5,90, porque a gente não... 5,90. Tempo de entrega, eu vou colocar 30 minutos. Aí aqui a gente tem que colocar vezes 60. E aqui, tempo de... preparo aqui, né? Vou colocar mais 15 minutos, que vezes 60 de novo. Tempo de entrega. Isso aqui a gente teria que definir através de alguma API ou através de algum parâmetro da cozinha, ou por produto, mas aqui é só para a gente simular mesmo. Notas que adicionam são os funcionários, então aqui vamos testar. Só tem 3 pedidos aqui, se ele der certo ele vai ser o pedido número 4. Ele deu certo, ele criou aqui um record ID, atualizar a página. Ele criou aqui para o meu usuário um novo pedido, ele já está dando aqui horário de entrega aproximado. Ok, perfeito. Então agora é só a gente adicionar um response, duplicar aqui de baixo. E vamos fazer o seguinte. Aqui, o que a gente quer? A gente quer informar o número do pedido. A gente também quer informar a previsão de entrega. E também, deixa eu pensar, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui no nosso fluxo. O valor do pedido. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos falar aqui, pedido realizado com sucesso. Número do pedido é o ID. Previsão de entrega vai estar aqui. Daqui a pouco a gente formata o valor, o seu valor total, que está aqui. Beleza, aqui ele limpou o banco de dados. Show. Vou colocar aqui, maior, vamos colocar aqui rcifrão. Beleza, agora vamos formatar essa data aqui. Deixa eu colocar aqui toDate time. A gente colocar o format, ele vai dar o link aqui das regras de formatação. Vamos ver se a gente consegue algum formato bem explicativo aqui. Vou fazer um teste, já vamos ver se eu consigo formatar. Colocar esse formato aqui. Legal. Só que aqui eu acredito que ele esteja dando o time zone diferente. Então deixa eu fazer uma coisa aqui já de uma vez. Antes de continuar, vamos aqui em configurações, time zone, América / São Paulo, que a gente vai consertar. Ok, ele não consertou ainda, mas ele está funcionando. A gente teria que salvar aqui, atualizar a página. Salvar uma coisa aqui. Que ele chegou a 22h35. Vamos conferir aqui nosso time zone nas settings. América São Paulo. Save. Ah, tá. Aqui ele já salvou, na verdade, na outra time zone, então depois a gente conserta isso. Colocar aqui o T. Ah, não, na verdade que a gente tem que formatar, ponto format. E aqui, vou colocar só o T maiúsculo.
Previsão de entrega às 22h35. Beleza. Salvando aqui. A gente consegue agora testar o nosso agente completo. Essas aqui são todas as tools do nosso agente. Vamos lá. Olá. Vou só salvar aqui, trocar o fuso horário aqui também. São Paulo. Salvar. Conferir aqui o fuso horário está São Paulo. São Paulo. Vamos mandar aqui o olá de novo. Atualizar aqui a página. Ah, ok, ele não achou aqui porque a gente não marcou Always Output Data. Então, lembrando que esse módulo aqui, ele sempre tem que ter esse Always aqui. Vamos testar. Olá. Ele não matar o fluxo ali. Vai criar o meu carrinho. Deixa eu parar ele aqui e ver o que está acontecendo. Ele deve ter criado vários carrinhos aqui iguais. Não era para isso aqui que está acontecendo. Vamos verificar. Que ele pegou JSON 1 ID. Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui e vou só referenciar esse aqui ao merge. Vamos ver se resolve. Ponto item. Ponto JSON. Ponto ID. Que é um get. E que a gente testar, ele tem que achar. E aqui ele tem que ir pro true. Beleza. Vou fazer o seguinte, vamos deletar tudo. Vamos vir aqui, deletar tudo. Agora o banco de dados de carrinho vai estar vazio. Só salvar o fluxo, está salvo. Salvar aqui também. E vamos testar. Beleza, agora está certo. Era realmente o problema do merge. Gostaria de um barbecue smash, um barbecue bacon, um smash e um refrigerante. Agora vai levar aqui uns 20 segundos para fazer o nosso pedido. Beleza, ele seguiu a execução perfeitamente, igual a gente estava esperando. Sempre dando aqui o tempo do wait. E eu acho que ele pegou aqui o meu histórico e adicionou a batata porque veio aqui na memória. Mas tá tudo bem. Eu devia ter limpado a memória também. Esqueci de fazer isso. Mas ok. Vamos lá. Tire a batata rústica. Por mais que foi um erro aqui, a gente pode fazer isso. Ok. E agora, finalize o pedido. Perfeito. Então agora ele está funcionando. Já vou conectar ele aqui. Vamos aqui duplicar nosso chat. Vamos abrir aqui o nosso prompt só para copiar o nome correto da ferramenta, que é o chat 4. Chat fazer pedidos. Ok, vamos renomear chat fazer pedidos. O nome aqui é fazer pedidos, então vamos selecionar aqui delivery fazer pedido. Ok, perfeito. Só salvar esse fluxo e vamos para os próximos agentes.